Neste vídeo vamos começar por mostrar alguns dos mecanismos existentes no código de programação C# para a criação de ciclos de repetição de código. Nos vídeos anteriores desta série estivemos então a ver mecanismos de controle condicional da execução do nosso código. E para isso vimos a instrução if, vimos também o switch e vimos a instrução ternária. Ora, neste vídeo em concreto nós vamos falar sobre um outro mecanismo também muito utilizado nas linguagens de programação, que é a execução de código em ciclos. Ora, se no caso das instruções condicionais o que nós pretendemos fazer é executar uma determinada parte do código se uma condição for verdadeira, neste caso concreto nós pretendemos que uma determinada porção de código seja executada repetidamente um vasto conjunto de vezes. Ora, essa circunstância vai nos permitir poupar de sobremaneira um conjunto imenso de linhas de código de programação. Caso contrário, seria praticamente impossível criarmos uma aplicação de computador sem a existência deste tipo de mecanismos. Para isso, tomei a iniciativa de limpar por completo o meu Visual Studio relativamente aos projetos da série anterior, ou neste caso dos vídeos anteriores, e vou criar um novo projeto propositadamente para explicar os ciclos. Neste caso, New Project, vou-lhe chamar especificamente ciclos. Ok? Vamos pressionar OK e vamos aqui ter então o nosso formulário. Neste caso em concreto, para que nós possamos ver o resultado dos ciclos a serem executados, eu vou adicionar aqui, à semelhança do que aconteceu anteriormente, um botão que será o botão para executar, mas vou colocar aqui nesta circunstância em concreto, não uma text box ou uma label box, neste caso um label, como lhe queiram chamar, mas sim uma outra estrutura designada por list box. Okay? E aqui a list box, genericamente eu vou largar agora aqui, é basicamente o quê? É um controle, ou um objeto, vamos lhe chamar assim por enquanto, que me vai permitir, ao clicar aqui em executar, ir acrescentando diferentes linhas por aqui fora. E é um dos objetos muito interessantes para explicar exatamente como é que funcionam os ciclos de execução do código em C#. Neste caso, vamos então perder só aqui um pouquinho de tempo para chamar aqui cmd executar. Vamos colocar aqui o nome ou o texto, neste caso, executar. Ok. E aqui vamos dar um nome à nossa lista, que nós vamos simplificar de uma forma muito simples, chamando em vez de listbox1, vamos chamar mesmo de lista. Ok? Reparem que este valor que ali está, lista, significa apenas para identificar, ou existe ali apenas para identificar o nome deste controle, porque nós quando executamos aqui este código, o que vai aparecer é a lista completamente em branco, ok? Reparem que há aqui essa diferença relativamente, então, à nossa, aqui ao nosso design. Eu vou aqui fechar estes quadros todos e reparem então, a diferença é exatamente esta. Aqui lista aparece identificado porque é o modo design, aqui em execução não aparece qualquer valor. Como é que nós vamos adicionar valores aqui à nossa lista? E eu vou agora só explicar essa parte, uma vez que depois iremos dedicar bastantes vídeos para cada um destes tipos de controles que aqui temos para podermos usar nas nossas aplicações, mas aqui será muito simples. Eu sei que o nome deste controle é lista, então aqui dentro de o executar, dois cliques, eu posso simplesmente fazer lista.items, isto é, os itens da lista, .head, adicionar. E depois o que é que eu vou adicionar? Um objeto do tipo item. Ora, um objeto pode ser um valor inteiro, pode ser uma string, pode ser várias coisas. Eu vou aqui adicionar, por exemplo, o 1. Vamos verificar se isto vai funcionar. Ok? Cá está, não há erro. Vamos aqui clicar em Start e quando eu clicar em Executar, cá está o 1. Se eu quiser adicionar um segundo elemento, eu posso copiar aqui este dado, ou esta linha, esta instrução, e colocar aqui, por exemplo, adicionar o 2. Então vai ser primeiro adicionado 1 e depois adicionado o 2. Ora, vamos aqui ver então o resultado final. Cá está, executar 1, 2. E cada um destes elementos vai estar na sua própria linha. Mas vamos agora entrar na parte dos ciclos. Vamos imaginar que nós queríamos aqui acrescentar ou adicionar à nossa lista 50 valores.
E eu chamo a atenção que a nossa lista tem uma característica interessante. É que assim que o conjunto de linhas ultrapassa a sua dimensão vertical, ela vai colocar aqui uma scroll bar vertical. Uma scroll bar é uma barra de deslocamento para eu poder verificar todas as linhas deste controle. Mas a pergunta coloca-se, ora, eu vou querer acrescentar do 1 ao 50 na minha lista. Ora, tecnicamente teríamos que acrescentar aqui imensas linhas e ir alterando aqui para 3, depois para 4, para 5, 6, 7, 8 e por aí fora. E neste caso, reparem o que é que acontece. Nós vamos de facto ter aqui já um conjunto de linhas adicionadas. No entanto, os ciclos de programação ou de execução do código vêm facilitar de sobremaneira tudo isto que eu aqui tenho. Porquê? Porque eu vou escrever aqui algo que vai estar sempre a ser rodado até se verificar uma determinada condição que irá fazer terminar esse ciclo. Complexo? Talvez não. Vamos aqui mostrar como é que nós utilizamos aqui o ciclo for. Ora, e o ciclo for traduzido para português significa para, ou qualquer coisa desse género, ok? Ora, então neste caso nós escrevemos um ciclo desta forma. Eu depois já vou explicar o que é que isto significa. For, abrir parênteses. E agora vou definir aqui 3 circunstâncias importantes. Int, valor igual a 0. Okay? Eu já explico o que é que eu estou a escrever. Valor menor ou igual a 100, ou neste caso vamos pôr 50. Valor mais, abrir e fechar bloco de código. Okay? E vamos aqui colocar simplesmente o seguinte, lista.items.add valor. Okay? Complicado? Talvez não. Vamos então explicar o que é que vai acontecer aqui, mas só depois de vermos o resultado da execução deste código que aqui está. Vamos aqui clicar em Start, clicar em Executar e reparem então o que é que aconteceu. De um momento para o outro, de forma instantânea, a minha lista contém 50 linhas, cada uma com o seu valor. Ora bom, vamos então escalpelizar aqui o que é que eu escrevi aqui em termos de instruções de código. Em primeiro lugar, de referir, obviamente, que se trata de um ciclo do tipo for. E o ciclo for contém aqui 3 itens separados por ponto e vírgula. 3 circunstâncias que são importantes verificar. Esta primeira circunstância define aquilo que é o nosso controlador do ciclo. O que é um controlador do ciclo? É uma variável que vai evoluir ao longo da execução do ciclo e que vai ser utilizada para verificar se o ciclo deve ou não terminar em determinada altura. Ora, como é que nós fazemos então isto? Aqui definimos essa variável de controle. Imediatamente a seguir ao ponto e vírgula, o que nós vamos definir é a condição a partir da qual o ciclo termina. Ora, eu disse aqui que valor é igual a 0. E o ciclo vai terminar, ou melhor, vai ser executado neste caso, porque aqui ele indica enquanto é que, ou durante quanto tempo é que ele vai ser executado enquanto o valor for menor ou igual a 50. Ok? Portanto, enquanto a variável valor for igual ou menor a 50, ele vai continuar a executar o ciclo. Portanto, ele vai fazer aqui este tipo de movimento que eu estou a fazer com o rato. Lê, executa, chega no final, volta ao início, verifica se os dados já ultrapassaram esta condição. Se não ultrapassaram, ele executa novamente este código e volta a fazer isto de forma quase interminável até que se verifique esta condição. Ok? Assim que valor for, ou melhor, assim que valor ultrapassar os 50, vai parar. Porquê? Enquanto valor for menor ou igual a 50, o ciclo vai estar a funcionar, vai estar ativo. Para que valor vá sendo modificado ao longo do ciclo, nós utilizamos então este terceiro espaço. E aqui neste caso, já vimos no vídeo anterior, que nós usamos esta indicação aqui para ir acrescentando uma unidade a valor. Ora, o que eu fiz aqui depois é fácil de entender. Eu vou adicionando por cada volta que o ciclo faz o valor da variável que se chama valor.
e que neste caso coincide como sendo a variável aqui do nosso ciclo for. Portanto, temos aqui o nosso controlador do ciclo, temos aqui a condição durante a qual o ciclo se vai repetir, e neste caso enquanto for menor ou igual a 50, e depois temos aqui o item de incremento, que neste caso significa que a cada execução do ciclo, valor vai assumir o seu próprio valor mais uma unidade. E por isso então temos aqui este resultado, que é a apresentação de 50 valores, ou neste caso 51, para ser mais preciso. Significa isto que houve 51 repetições deste ciclo. Poderá colocar-se esta questão: bom, e se nós utilizarmos aqui valores substancialmente superiores, como é o caso de 50.000, será que vamos ter aqui um atraso substancial na execução deste código? Bom, nada melhor do que experimentar. Vamos aqui clicar em Start, ok? Vamos aqui clicar em Executar e reparem, durante alguns segundos vai ficar aqui à espera, ou vai ficar aqui a processar, e finalmente aparecem aqui os dados todos. E reparem como aqui o scroll vertical vai apresentar todos estes valores aqui na nossa lista, ok? Claro que estamos a falar de 50.000 registros. 50.000 registros. 50.000 já é um valor extremamente elevado. Mas se nós estivermos a falar apenas de 5.000 e já estamos a falar de bastantes registros, reparem o que é que acontece. Vamos aqui clicar em executar e rapidamente a minha lista é criada com todos os valores aqui agrupados de forma sequencial. E de uma forma genérica, a construção de um ciclo for baseia-se exatamente neste tipo de estrutura. Mas aqui há várias questões que nós podemos colocar, e algumas delas até de teor muito mais avançado, e que nós depois ao longo desta série iremos explorando à medida que formos estando cada vez mais à vontade na execução destes códigos. Vamos, por exemplo, colocar aqui uma questão que necessitamos de resolver. Imaginemos que eu quero apresentar uma lista de valores até 100, mas só quero que sejam apresentados os valores ímpar, neste caso. Ora, eu posso começar aqui pelo valor 1, e este valor 1 vai ser apresentado. Mas o que vai acontecer aqui é que, se eu tiver este código desta forma, eu vou ter aqui 100 valores a serem apresentados de forma sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, até chegarmos ao valor 100. No entanto, se eu quiser, por exemplo, apresentar os números ímpares, o que é que eu vou ter que fazer? Bom, eu não posso operar nada aqui dentro deste espaço. Nesta condição que permite a execução do ciclo, também não posso fazer rigorosamente nada, mas eu posso trabalhar aqui no mecanismo de incremento. Isto é, em vez de por cada volta do ciclo o valor da minha variável for sendo acrescentado em mais uma unidade, eu posso colocar mais igual a 2. E esta é a forma que eu posso utilizar, por exemplo, para ir acrescentando a cada ciclo 2 valores. Ora, 1 mais 2 passa a 3, 3 mais 2 passa a 5 e assim sucessivamente. E reparem como rapidamente eu tenho aqui então o resultado desejado, os números ímpares a serem apresentados até chegarmos ao valor 99, uma vez que 100, como era o limite do nosso ciclo, 100 é um valor par e, portanto, não será apresentado. Se eu quiser, por exemplo, os múltiplos de 5 e colocar aqui 0, por exemplo, eu vou aqui colocar mais igual a 5 e reparem então o que é que vai acontecer. Neste caso concreto, executar, cá está 0, 5, 10, 15, 20, por aí fora, até chegarmos aqui ao fundo. E, portanto, por esta perspectiva, já é possível começarmos a perceber a importância dos ciclos de código, neste caso da criação deste tipo de ciclos, como é o caso do ciclo for. Vamos avançar para a explicação de um outro tipo de mecanismo de ciclo de código de programação ou de execução, que é chamado o ciclo while. While significa enquanto, ok? E nesta circunstância, o ciclo while vai ter aqui uma ligeira diferença relativamente ao ciclo for. Eu aqui vou usar os comentários para esconder aquele código e neste caso vou mostrar como é que nós escrevemos a estrutura de um ciclo while. Em cima tínhamos for, ok? E depois, entre parênteses, o conjunto de 3 itens que são fundamentais para o ciclo funcionar e depois temos o bloco de execução do código. Neste caso, no while, nós vamos escrever while
Entre parênteses, nós vamos escrever qualquer coisa que eu já vou aqui identificar o que é e depois vamos abrir e fechar o nosso bloco de código. Obviamente que aqui está a gerar um erro, porquê? While significa enquanto. Enquanto a condição que aqui estiver dentro for verdadeira. E enquanto eu tiver aqui uma condição que se verifica ser verdadeira, o código que aqui está dentro vai ser executado. A seguir eu regresso novamente, ou o código regressa novamente ao início, e vai verificar se a condição continua a ser verdadeira. Continua a ser verdadeira, então executa o código. Se a condição for falsa, vai saltar para fora deste ciclo. Ora, o cuidado que aqui nós temos que ter é o seguinte. Se na instrução for nós definimos aqui explicitamente um interruptor para que o ciclo termine, por exemplo, neste caso concreto, quando o valor ultrapassar os 100, aqui no while eu não tenho esse mecanismo de forma explícita. Então significa que eu tenho que criar aqui um mecanismo que impeça que o meu código fique aqui num loop, neste caso num ciclo infindável, isto é, que não sai dali porque está sempre a executar este código, porque a instrução que aqui está dentro, ou a lógica que ali está, é sempre verdadeira. Ora, vamos então utilizar aqui um mecanismo para controlar a execução do nosso ciclo, e para isso nós podemos utilizar uma variável, que será um inteiro, por exemplo, de vezes, ok? Vezes em que o ciclo foi executado. E vamos colocar aqui vezes começa por ser igual a 0, isto é, ainda não foi executado nenhuma vez. O que é que nós vamos verificar aqui? Enquanto while vezes for menor ou igual a 100, o que é que ele vai fazer? Vai executar este bloco de código que ali está. Ora, o que é que nós queremos apresentar? Queremos adicionar aqui este tipo de instrução, isto é, a colocar valores na nossa lista. Neste caso não vamos colocar valor, mas vamos colocar o vezes, ok? Que é para irmos vendo que vezes também vai evoluindo. Ora, se eu colocar o código descrito desta forma e agora o executar, reparem o que é que vai acontecer. Eu nem sequer vou executar este código porque nós vamos criar aqui um ciclo que não tem fim. Porquê? Eu aqui estou a definir o item vezes, ou a variável vezes, como sendo igual a 0. E enquanto vezes for menor ou igual a 100, o ciclo vai ser repetido. Ora, a seguir eu tenho apenas a apresentação de vezes. Ora, quando o ciclo chega aqui, depois da primeira execução, volta a verificar se vezes é menor ou igual a 100. Ora, evidentemente que vezes é menor ou igual a 100, porquê? Porque eu não estou a atualizar ou a incrementar o valor de vezes. E por conseguinte eu não posso, nem tenho forma aqui de colocar um ponto e vírgula e colocar aqui vezes mais ou coisa do género. Não é possível fazer, se reparem, já está ali um código identificado. Então, o mecanismo de acréscimo de valores na minha variável de controle terá que ser feito dentro do próprio bloco de programação. E reparem que eu vou aqui fazê-lo de uma forma muito explícita, isto é, depois de vezes ser apresentado, eu vou incrementá-lo. Vezes mais. Ora, e nesta circunstância, o que é que vai acontecer? Enquanto vezes for menor ou igual a 100, ok, ele é igual a 0, executa. Apresenta o valor 0. E vai acrescentar um valor a vezes. Quando regressamos aqui ao início, vezes já não é igual a 0, mas será igual a 1. Vai ser executado novamente o código e passa a 2, passa a 3, passa a 4, passa a 5, passa a 50, passa a 90, passa a 98, 99, quando chega a 100, o que vai acontecer é que chegou a igual a 100, para e não executa o código. Vamos verificar na prática se 100 vai ser apresentado ou não. Vamos aqui executar, cá está o 0, vamos puxar para o fundo da nossa lista e reparem, 100 foi apresentado. O que quer dizer que quando for igual a 100, o ciclo termina. Ele aqui passou a 100, chega ali e verifica que sim senhora, é igual a 100, imprime, chega ali, já não é nem menor nem igual a 100, já ultrapassa, passou a 101, termina, ignora o resto do código e passa às instruções seguintes que aqui estiverem. Ok? Portanto, vamos aqui ter em conta alguns aspectos fundamentais. Se eu retirar daqui
o sinal, significa que o 100 já não vai aparecer, porque quando chegarmos ao 100, já o ciclo terminou e já saiu da sua execução repetida. Mas isto pode acontecer noutras circunstâncias. Vamos imaginar que eu coloco aqui vezes mais. O resultado final vai ser exatamente o mesmo, com uma pequena exceção. É que o valor 0 nunca será apresentado, porque quando chegarmos à altura de apresentar o valor da instrução vezes, já o valor foi alterado na instrução anterior para 1. E reparem então o que é que vai acontecer. Vamos aqui executar e o 0 não aparece, mas sim aparece o 1 e aparece depois o 101. 101 porquê? Porque eu adicionei um valor vezes, quando a variável já era 100, ela imprimiu-a e depois vê que chegamos ao limite da apresentação. E, portanto, vejam como uma simples troca da instrução de uma frase para a outra ou de um espaço para outro tem a sua influência. Uma forma muito mais simples de podermos resumir aqui esta apresentação será, pura e simplesmente, colocar aqui vezes mais mais. Ok? E neste caso eu não tenho necessidade de colocar aqui vezes mais em baixo, porque eu já tenho ali essa instrução dada. O que vai acontecer neste caso concreto é que vai ser apresentado vezes, ou melhor, adicionado à lista, e só depois é que vai ser acrescentado mais um valor. Vamos verificar se é isso que acontece. Terá que começar em 0 e terminar em 100. Cá está 0, se nós puxarmos ao fundo, cá está o 100. Existe ainda uma outra estrutura que nós podemos aqui verificar, e depois no próximo vídeo vamos falar de uma estrutura ainda um bocadinho mais complexa, que é muito semelhante ao while. Aliás, a instrução while também lá vai aparecer, mas que neste caso se chama um ciclo do tipo do. Do significa executar, faz. Ora, neste caso concreto, o que nós vamos aqui fazer, para exemplificar, é colocar aqui tudo comentado, e em vez de escrevermos while, e depois a condição e depois o bloco, ok? Nós vamos fazer simplesmente o seguinte, vamos inverter aqui um pouco o sistema. Vamos colocar do, depois a seguir não vamos colocar rigorosamente nada, vamos abrir e fechar um bloco, e depois aqui à frente é que vamos colocar while e a condição, ok? Ora, aqui podemos usar um code snippet, que neste caso será o do, e reparem que do tem aqui um code snippet, e quando eu faço aqui duplo clique, ou melhor neste caso agora uma tab, reparem o que é que acontece. Há aqui um aspecto que é importante realçar, que é a questão de termos que terminar ali com um ponto e vírgula. E reparem que a estrutura está aqui criada, isto é, executa ou faz o bloco de código enquanto esta condição for verdadeira. Ora, neste caso concreto eu vou colocar aqui int, ok? Coloquei ali no sítio errado, vamos colocar aqui em cima. Int vezes é igual a 0. Vamos utilizar a mesma nomenclatura. Aqui dentro o que é que eu vou fazer? Lista.items.add vezes. E vamos aqui explicitamente acrescentar vezes ou incrementar vezes. Vezes mais. E o que eu vou colocar aqui dentro é enquanto a condição que eu aqui definir for verdadeira. Isto é, enquanto vezes for menor ou igual a 100. Ora, e reparem então agora o que é que vai acontecer ao nosso código. Vamos aqui executá-lo e ele vai executar este ciclo que aqui está, mas executa o ciclo e no final de cada execução ele vai verificar se esta condição foi alcançada. Se ela foi alcançada, ele não volta à fase inicial. Vamos aqui executar. Vamos aqui clicar no executar, cá está o 0 e reparem como ele chega ali ao 100. Okay? Portanto, temos aqui diferentes formas de nós podermos controlar a execução do nosso código, não no sentido condicional, mas no sentido cíclico. Isto é, executar várias vezes a mesma coisa. Vamos imaginar que nós no nosso código de programação, e ainda não falamos sobre isso e não iremos falar tão cedo, porque é um conjunto de conceitos mais avançados, mas vamos imaginar que aqui no nosso formulário nós queríamos que aparecessem aqui várias linhas horizontais. Okay? E isso é possível. Iremos ver depois, mais para a frente, como é que nisso se faz. Mas eu, quando falo em linhas, estou a falar mesmo de linhas de desenho, linhas horizontais. Obviamente que eu não vou ter que dar instruções para cada uma das linhas. Eu posso utilizar um ciclo
que pode ser do for, do while ou do do, para fazer esse tipo de apresentação. E depois, obviamente, é uma questão de criatividade na implementação deste código, para que ele, sempre que seja executado, vá acrescentando, por exemplo, um espaço nas minhas linhas e que permita então apresentar o conjunto de linhas criadas apenas com esta pequena porção de código. No próximo vídeo desta série vamos falar sobre uma outra estrutura também de controle cíclico de execução do código, chamada for each.